Bom dia! Está na hora de termos 5 minutos com Deus e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida, sua casa, sua família e que essa mesma paz seja o árbitro do Senhor no seu coração para a realização dos seus sonhos, planos e projetos. Amém? Hoje eu quero te falar sobre a necessidade de vestir novas vestes. E para isso nós vamos falar sobre José. José, ele era o filho preferido de Jacó. Por quê? Porque Jacó trabalhou 7 anos para se casar com Raquel. E quando venceu o prazo, o sogro não quis entregar Raquel porque disse que primeiro tinha que casar a filha mais velha, que era Lia. Então ele casa com Lia e trabalha mais 7 anos por Raquel. Ele trabalha 14 anos por uma mulher e no final essa mulher é estéril. E ele vai ter filhos com Lia, com a concubina de Lia, com a concubina de Raquel e por último ele vai ter um filho com Raquel. E quando ele tem esse filho já na idade já avançada, então esse filho agora passa a ser o filho do coração dele, o filho preferido dele. E ele vai fazer o que com esse filho? Ele vai dar a ele, quando ele tem 17 anos, vai dar a ele uma túnica real. E aquela túnica vai causar muita discórdia. E José tem o dom de ter sonhos, visões através de sonhos e interpretar isso. E quando ele recebe 2 visões e sonhos, a primeira ele diz que vê o sol, a lua e 11 estrelas se curvando diante dele. E outra ele vai ver que ele vê um feixe, que é ele, que está em pé, e 11 feixes se dobrando diante dele. Então os irmãos se iram com ele, porque ele tem 11 irmãos, os irmãos vão se irar com ele, porque vai falar, você é sonhador, você está se julgando acima de nós, você está pensando que nós vamos nos curvar até você, quem é você para isso? E com isso, eles vão desenvolver uma inveja e uma intriga, uma aversão ao seu irmão. E eles vão pegar esse irmão um dia e vão tirar as vestes desse irmão e vão vendê-lo. O que é que nós aprendemos aqui com essas vestes que José perde? Porque em nossa vida, às vezes, pessoas invejosas, pessoas maldizentes, pessoas que gostam de intriga, essas pessoas que estão sempre preocupadas em fazer o mal, essas pessoas elas estão nos cercando e se nós não estivermos atentos, nós vamos perder as vestes, ou seja, nós perdemos saúde, perdemos oportunidades, perdemos paz. Por quê? Porque essas pessoas estão ao nosso redor e se nós não estivermos atentos, nós podemos ceder a isso e perder vestes. E José perdeu essas vestes. E José é vendido como escravo. E esse José vai ser comprado por um homem chamado Potifar. Esse homem vai dar a ele vestes novas e vai levá-lo agora para casa. Mas quando ele está lá, há um problema porque a mulher de Potifar se insinua para ele e ele, por temor a Deus, ele não aceita essa mulher. Então ele sai e essa mulher fica com o que dele? Com as vestes dele. Ela fica com aquela outra túnica, aquela outra capa que ele tem. E quando ela fica com isso, ela vai se levantar e vai acusar José. E José vai preso novamente e vai passar muitos anos na prisão. Aprendemos o quê? Que há pessoas que estão todo o tempo prontas para se levantar contra nós, para ser caluniadoras. São pessoas que elas procuram a menor oportunidade para se posicionar contra nós, para poder nos destruir. Se nós não fazemos o que elas querem, se nós não temos utilidades para elas, ou se nós oferecemos qualquer tipo de contrariedade a elas, elas simplesmente se levantam. Não importa se são por bons meios, se são meios irreais, ilógicos, incorretos, mas se levantam para nos destruir. É um momento de termos atenção com esse tipo de pessoa. José, se ele tivesse levado a capa dele, não tivesse deixado a capa, ele não teria sido acusado. Ele foi por quê? Porque deixou a capa para trás. E ele vai preso, mas depois de preso, passa um tempo, Faraó. Então Faraó vai mandar chamar José. Agora José vai se arrumar, vai se barbear, vai tomar um banho, vai vestir novas vestes e vai até o rei. E quando ele chega ali, ele chega com novas vestes, mas ele chega com vestes de prisioneiro. Né? Então, quando ele chega ali, ele vai conversar com o rei e o rei vai trazer para ele honraria. Quando o rei traz honrarias para ele, porque ele vai interpretar os sonhos de Faraó, naquele momento o Faraó vai colocar nele vestes reais. Então, tanto tem pessoas nas nossas vidas que querem nos tirar as vestes, como tem pessoas, né, com oportunidades de vestirmos vestes novas. E nós temos que entender que quando Deus permite que vestes se vão, é porque Ele tem planos para que você revista uma nova veste que Ele preparou para você. Nós não podemos nos agarrar a coisas que estão passando, coisas que estão sendo perdidas, mas entender por que o Senhor permite aquela perda.
sempre temos um aprendizado e sempre vai ter uma oportunidade melhor que Deus tem para nós. Enquanto uma se vai, outras tantas voltam, outras tantas são apresentadas para nós, porque o Senhor tem esse plano na nossa vida e nós estamos no começo do ano. Coisas, vestes do ano passado que você perdeu, que você viu que ficaram para trás, foca em Deus. Foca no Senhor, entrega a sua vida para Ele, clama a Ele, busca nele, para que esse ano você vista novas vestes, para que Ele traga para você algo novo, uma vida nova, um propósito novo, um futuro novo, que com certeza você será abençoado. José terminou sendo governador do Egito. Um menino de 17 anos vendido como escravo terminou sendo governador do Egito e os seus irmãos curvaram diante dele. É isso que o Senhor diz. Ainda que pessoas se levantem, ainda que situações venham contrário a você, se você crer e você buscar, Ele vai te honrar. Ele vai te colocar no lugar que Ele preparou para que você estivesse. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E que você seja vitorioso nesse ano em nome de Jesus.